Quanto a nós, meus queridos irmãos, eu os convido para abrir a palavra do Senhor no texto de Êxodo, no capítulo de número 14. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14, que será a base da nossa exposição nessa noite, esse texto. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1 ao versículo 14. Após a leitura, eu peço aos irmãos que permaneçam com sua Bíblia aberta, a fim de que possamos voltar a esse texto e aprender um pouco mais dele. A palavra do Senhor assim nos diz: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarinos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14 juntos? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, porque os egípcios que hoje vedes, amém. Louvado seja o Senhor. Esse ano eu tenho um desafio. Todos os anos eu tenho esse desafio. Todos os anos eu tento ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano. E comecei esse ano com um novo desafio. Eu disse para mim mesmo: vou me desafiar. Eu quero ler a Bíblia em 3 meses. Toda. E eu comecei e vi que não ia dar conta em 3 meses. Eu falei: não, vou reduzir um pouquinho. Falei: não, vou em 4. Fiz os cálculos. Falei: não vou dar conta também em 4 meses, não. Então, vou em 6 meses. Então, 6 meses, se Deus quiser, até o final do ano, estarei lendo a Bíblia 2 vezes esse ano. E eu faço a leitura anual da Bíblia todos os anos. Mas é tão interessante quando nós vamos ler na Bíblia, e às vezes o texto que nós lemos, às vezes passamos por ele e não analisamos aquilo que está sendo dito. Certamente você conhece a história por trás desse texto. Você já viu, talvez, com o seu filho, um filme de criança chamado O Príncipe do Egito, que fala sobre a saída do povo do Egito para a entrada de Canaã. Até ali, então, quando o Mar Vermelho se abre. É um filme belíssimo, muito interessante. Talvez você é mais noveleiro e viu a novela da Record,
E recorda como que foi a novela da Record, como foi a ansiedade de muitas pessoas para saber como seria o evento, como que a Record faria a abertura do Mar Vermelho. Tudo isso nós sabemos. Contamos para os nossos filhos a história de Israel. Sabemos o que Deus fez, as 10 pragas, com que Deus, pela sua poderosa mão, agiu, e como o Senhor agora, nesse tempo, abriu o Mar Vermelho. Talvez a imagem que você tinha, e que talvez eu tinha também, era que quando Israel começou a caminhar, ao invés de pegar uma rota que seria direto para Canaã, no norte, Israel vai para o sul, então vai para o rumo do Mar Vermelho. E chega ali, então, não dando para passar, porque talvez eles não sabiam o caminho. Eles ficam em maus lençóis, porque de repente escutam o barulho dos carros de Faraó e começam a se desesperar. Então, para resolver o problema, Deus então resolve abrir o Mar Vermelho. Talvez essa imagem que nós temos na cabeça, para então vermos como a história é descrita. Mas ao lermos o texto, parece-nos que é algo um pouco diferente. Parece-nos que a história não é que Israel escolheu, em primeiro lugar, ir para o lado do Mar Vermelho. Na verdade, ela tinha pegado a rota que saía do Mar Vermelho. A rota que ia direto para Canaã. A rota que seria direta no norte. Não passava pelo Mar Vermelho. Mas se você olhar o texto atentamente, Deus ordena que eles voltem. Portanto, vamos pensar, indo você para uma roça, há aquelas bifurcações, não é? Ao Y. Se eu pegar tal estrada, eu vou passar por algumas dificuldades, vou chegar lá. Mas se eu pegar essa outra aqui, talvez é mais fácil. Deus manda que Israel volte e não pegue o caminho mais fácil, mas sim pega o caminho mais difícil. E para quê? Olhando esse texto, nós poderíamos fazer vários questionamentos, mas o que ele nos mostra é a ação desse Deus que traz livramento. A ação desse Deus que promove livramento, um livramento perpétuo, contínuo. O texto que nós lemos juntos, ou os versículos que nós lemos juntos, traz isso de maneira muito bem clara, pelo qual o Senhor diz para Israel, olha o que Deus vai fazer. Moisés dizendo, olha o que Deus vai fazer para vocês. Abre os olhos, Ele vai livrá-los, e vocês nunca mais verão os egípcios. Deus vai mostrar como Ele os livra, e livra de maneira plena, perfeita. Mas antes de falar nisso, vamos olhar para o texto. Vamos olhar para esse texto e vamos aprender algumas coisas. O que Moisés vai nos descrevendo aqui, quando olhamos para esse texto. Primeiro, Moisés nos mostra a ordem do Senhor. Notem o versículo de número 1 e o versículo número 2. Eu não vou ler, porque nós acabamos de ler. Mas eu vou citá-lo. Israel, então, está agora a caminho de Canaã. Após, então, aquele grande mover do Senhor. Após a última praga, por 9 vezes, Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel ir. Mas na 10ª praga, Deus estabelece algo maravilhoso, dizendo para Israel, olha, vocês vão matar um cordeiro, e vão pegar o sangue desse cordeiro, e vai colocar nos umbrais das suas portas. Porque o anjo da morte passará, e vocês, aqueles aos quais o anjo passar e ver o sangue do cordeiro, ele não entrará na porta. Mas quando o anjo passar, ele vai matar todo o primogênito. Se você ler no capítulo número 12, você vai ver a separação completa entre os egípcios e Israel. O texto vai nos dizer que houve um grande clamor na terra do Egito. Esse clamor não é o aspecto de adoração. Esse clamor quer dizer de gritos de dor, de angústia, porque os primogênitos do Egito estavam mortos. Deus fez uma separação entre o povo ímpio e aqueles que pertencem a ele. E então disseram para Israel, peguem agora as suas coisas, peguem os despojos da guerra, comem a Páscoa com sandália nos pés e lombos cingidos, porque amanhã vocês serão libertos. E portanto agora saiam daqui. O coração de Faraó naquele momento não está endurecido, pelo contrário,
O coração de Faraó está quebrantado porque seu filho havia morrido. Então ele abre as portas do Egito e diz para Israel: vão. São mais, segundo as Escrituras, mais de 600 mil homens, contado apenas os homens. Se contarmos então o número de mulheres, segundo alguns pesquisadores, chegavam a mais de 2 milhões de pessoas que foram libertas naquele dia. E eles começam então agora a andar e rumo à terra prometida, rápido, com os despojos, com os seus animais, alegres. E certamente a rota melhor para ir não era a rota do Mar Vermelho, mas sim a rota do norte. Ora, e por quê? Um quesito lógico. Como fazer um barco no meio do deserto para tantas pessoas? Como fazer canoas para tantas pessoas? Quantas viagens deveriam ser feitas? Quais famílias iam primeiro? Como seria feito isso? Era uma coisa ilógica, não teria. Então era melhor ir para o norte. Moisés havia passado por essas terras. Moisés conhecia esse caminho. Moisés estava indo em direção à terra pelo qual ele passou 40 anos ali também, esperando até mesmo um chamado do Senhor. E o que acontece é que quando eles estão indo, rapidamente, porque o Senhor diz que eles precisavam sair rapidamente de Israel, do Egito. Na metade do caminho, Deus vira para Moisés e diz assim: voltem. Não é isso que diz o texto? No versículo número 2 ele diz: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem. Voltem. Voltem para o lado do Mar Vermelho. Senhor, é uma coisa ilógica. É algo incompreensível. E poderíamos questionar por que Deus permite, ou por que Deus determina que Israel volte. Ora, eles estão fugindo. E certamente poderia ser que, como aconteceu, Faraó se arrependesse. E, portanto, se eles pegassem a melhor rota, a rota mais rápida, eles cada vez mais estariam mais distantes. Mas Deus manda eles retornarem e, além de retornar, acamparem. Esperar. Por que Deus? Por que essa ordem tão estranha? O próprio Moisés ou o próprio Senhor nos responde. No versículo de número 3, até o versículo de número 5, o texto vai nos dizer que o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. E ao endurecer o coração de Faraó, o Senhor tem um objetivo. E eu convido você a ver qual o objetivo que Deus assim o tem. Se você olhar para o texto, a partir do versículo número 3, o texto vai dizer assim: então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra do deserto que os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado. Além de ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e eles saberão, os egípcios, que eu sou o Senhor. A ordem do Senhor era para que Israel voltasse, para que ele mais uma vez manifestasse, de uma vez por todas, que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele deve ser glorificado, que ele deve ser exaltado, que não há outro Deus além do próprio Deus. Se ele, no Egito, derrotou todos os ídolos egípcios, todos os ídolos que eles adoravam, agora eles vão ver quem de fato é o nosso Deus. Sabe, meus amados irmãos, quando nós vemos o motivo pelo qual o Senhor manda o seu povo voltar, talvez para nós é incompreensível. Quais motivos fez com que Deus endurecesse o coração de Faraó? E é próprio Deus que endurece. Endurecer o coração que é tornar um coração sem graça, sem amor, sem piedade. Pelo contrário, um coração tomado de ódio, com desejo de consumir aquele povo. Eles não vão ali apenas agora, Faraó não pega todo o seu exército apenas para repatriar Israel e trazê-los cativos novamente. Não, Faraó está levando o seu exército para dar cabo de Israel enquanto aqueles que resistissem. Mas é Deus que endurece. É Deus que faz. E Ele faz com um propósito, para que o seu nome seja glorificado. Para que todos conheçam quem Ele é. Para que todos saibam quem Deus é, não apenas os egípcios, mas também a Israel. Porque no contexto do texto que nós lemos,
nós podemos perceber que esse povo ainda duvidava de quem Deus era. Portanto, o coração de Faraó é endurecido. O coração de Faraó se torna uma pedra impenetrável. E ele resolve então convocar todo o seu exército e ele vai junto. Todos os cavalos, todas as carruagens, prepara todo o exército, todo equipado e vai rumo até o acampamento de Israel. E ao chegar ali, eles veem o povo. E ao verem o povo, Moisés nos diz a reação do povo de Israel. Ao ouvirem os barulhos dos carros de Faraó, Moisés nos relata o medo, o pavor dos seus compatriotas. Começam até mesmo a murmurar, ao ponto de que isso será uma marca de Israel até a entrada em Canaã. E por causa de suas murmurações, muitos deles ficaram no meio do caminho. Muitos deles não viram a terra prometida, porque murmuravam, porque desobedeceram ao Senhor, porque preferiram por muitas vezes voltar ao Egito para as velhas práticas e não servir ao Senhor e obedecer ao Senhor e andar segundo os mandamentos do nosso Deus. E portanto, queriam sempre voltar às velhas práticas. Mas aqui Moisés relata para nós o medo de todos eles. Ao ouvir os barulhos, eles começam a dizer: está vendo, Moisés? Nós dissemos a você, deixa-nos em paz no Egito. Queremos continuar servindo aos egípcios. Não queremos liberdade. Deus é tão mal conosco. Será que Ele não nos poderia ter nos matado no Egito? Será que era necessário trazer-nos para o meio do deserto? Para morrer assim, com esperança? Que Deus mau! Nós queríamos ficar só apenas servindo. Está vendo quando você começou a pregar no meio do povo? Nós até mesmo recebemos mais chicotadas, tivemos mais que trabalhar, não recebemos palha para fazer os tijolos. Você é mau, Moisés. Você nos trouxe para a morte. Você não nos deu ouvido. Era melhor nós estivermos parados no Egito, ficar na casa de servidão, sermos escravos e esquecer dessa promessa que uma vez Deus fez para os nossos antepassados, pelo qual, talvez algum tempo, ela aquecia o nosso coração para nos mover de esperança de talvez experimentarmos uma terra abençoada. Nós queremos voltar para o Egito. Nós não queremos morrer no deserto. Quando os inimigos se levantam, certamente o pavor também assola. Traz medo, traz dificuldade de crer de que algo pode acontecer. Mas graças a Deus que o seu nome quer ser glorificado. E para o seu nome ser glorificado, Ele move céus e terra para fazer a sua vontade. Ele até mesmo coloca o seu povo para voltar e aparentemente, talvez, passar por um certo tipo de perigo. Mas na verdade não tinha perigo algum. Tinha perigo apenas aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus eles estavam bem seguros. Porque Moisés assim nos diz, no versículo 13 e no versículo 14, que eu quero ler mais uma vez. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. O que Moisés fala para o seu povo é: vocês se esqueceram. Cadê a fé de vocês? Cadê o temor de vocês? Vocês esqueceram de alguns dias onde todo o Egito chorou a morte dos seus filhos, dos seus primogênitos, e vocês estão com todos os seus primogênitos aqui porque Deus os livrou. Cadê o temor de vocês? Cadê a esperança de vocês? Cadê a fé de vocês? Vocês olham mais para o grande exército do que para o Deus que tem livrado, que tem feito algo maravilhoso e com mão poderosa os tirou da terra do Egito, sem que você tivesse que levantar uma arma sequer. Cadê a fé de vocês? E portanto, no momento da exortação, Moisés agora diz: se aquietem, fiquem calmos, coloquem a sua confiança no Senhor e agora observem o que Deus fará. Olhem para aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês, porque a luta não é sua, a luta é
dele. É Ele quem vai pelejar por você. É Ele quem vai te livrar. É Ele que será exaltado hoje e não Israel. E naquele momento, depois que os cavalos de Faraó chegam, a coluna de fogo está ali, o mar é aberto no meio, eles começam a passar a pés enxutos. O exército de Faraó diz assim: vamos embora. Não há como pelejar com Israel, porque Deus é que luta por eles. No versículo 25, eles disseram: então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Israel não precisou fazer nada para ser livre da escravidão e livre da morte por meio dos egípcios. Mas o que esse texto nos ensina? O que esse texto pode trazer para o meu e para o seu coração nesta noite? Para que eu e você possamos ter esperança, alegria, porque é um texto muito antigo. O que a libertação de Israel, o mar abrir no meio, ou o livramento do Senhor tem a ver comigo e com você? E aqui eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro, esse texto nos ensina que o fim de todas as coisas é a glorificação do próprio Deus. Tudo o que acontece, acontece para que o nome de Cristo seja glorificado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não importa quais são as circunstâncias que por vezes se levantam e são adversas, Cristo sempre será glorificado. Esse texto mostra a glória do Senhor, que não importa quais são os exércitos tão poderosos que se levantam, que tentam impedir o agir de Deus e até mesmo Deus de cumprir a sua promessa, ninguém jamais pode impedir o agir do Senhor, e o seu nome sempre será glorificado. Pode levantar ensinos, teologias, filosofias, o mundo inteiro dizendo: não haverá céu, não, Cristo não vai voltar. Esqueça disso, eu quero dizer para você: Cristo será glorificado, Ele mostrará a sua glória eternamente, e a igreja verá a glória do Senhor. Nós veremos Cristo glorificado eternamente, porque tudo converge para a sua glória. Eu quero te dizer, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus temores, o seu choro, a sua lágrima, por vezes você não entende, Deus manda você ficar parado, se acampar, e às vezes você diz: Senhor, agora o que vou fazer? Calma, aquieta, olhe aquilo que Deus está fazendo, Ele está livrando, e o seu nome será glorificado através da sua vida. Creia no Senhor, dependa do Senhor, ame ao Senhor, abre os seus olhos para ver aquilo que Deus está fazendo e veja a sua glória sendo manifestada. Outro ensino tão poderoso que esse texto nos ensina é que não importa o tamanho do exército inimigo que se levante, Deus é maior. O seu poder é eterno. Nós estamos falando do maior exército, o maior poderio bélico que existia na época. Nenhuma outra nação naquela época tinha mais cavalos, exércitos e poder de guerra do que o Egito. Era a nação mais poderosa, era a nação mais rica, era uma nação que causava temor na vida dos seus inimigos. Prova disso é que Israel está tremendo diante deles, porque eles se esquecem de olhar para quem está de fato ao seu lado. Não importa quais são os tamanhos dos inimigos, os obstáculos, os gigantes que se levantam, Deus é maior. O seu poder é maior, a sua glória é maior, a sua ação é maior, e pode se levantar o inferno, que o inferno cairá diante do Senhor, porque o seu poder é eterno, e através do seu poder ele será glorificado. Esse texto também nos ensina que as dificuldades da vida podem trazer-nos pânico, medo, mas nós devemos olhar para o Senhor e confiar nele. Aqui, Deus não manda Israel fazer nada,
A única coisa que Deus manda a Israel é fazer duas coisas apenas: voltar e acampar. Deus não diz para eles assim: peguem armas, vai, faça alguma coisa. Não. Deus diz o seguinte: se aquiete, calma, e apenas olhe. Você não precisa fazer nada, porque eu é que farei. Você não precisa agir. Quem vai agir sou eu. Você apenas contemplará aquilo que eu irei fazer por você. Às vezes nós queremos agir quando é tempo de ficar parado. Nós queremos fazer muitas coisas quando é tempo de ficar quieto. Nós pensamos que é pelo nosso muito fazer, enquanto na verdade Deus está dizendo: calma, se aquiete, eu estou cuidando, eu estou fazendo, eu estou livrando, eu estou agindo. Se aquiete e veja o que eu faço. E por fim, uma quarta lição desse texto. Esse texto nos fala de uma libertação plena, perfeita e completa. Se você olhar no final do versículo número 13, o Senhor diz para os israelitas: vocês não tornarão a ver o Egito. O que Deus está dizendo para Israel é: vocês não voltarão a ser escravos. Vocês serão libertos. Esse peso sobre vocês, esse jugo sobre vocês está sendo tirado. Vocês não voltarão ao mesmo estado de miséria. Agora vocês serão livres e herdarão algo muito maior do que vocês nunca pensaram. Vocês terão uma terra que mana leite e mel. Vocês chegarão numa terra onde vocês não plantaram e colherão. Vocês chegarão numa terra onde um cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens. É uma terra abençoada que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E agora eu estou entregando a vocês, porque vocês jamais voltarão para cá. Vocês não se tornarão mais escravos, porque agora vocês são livres. A ação de um Deus que liberta. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem falar do ponto-chave, o ponto central dessa mensagem. Porque essa mensagem não é simplesmente falar da libertação de Israel. Essa mensagem não é apenas para falar de um Deus que libertou Israel com mão poderosa, que endureceu o coração de Faraó e abriu o mar vermelho. Essa mensagem é para que nós possamos, a partir dela, olhar para frente e para a cruz. E perceber que na cruz, em Cristo Jesus, nós somos livres do pecado. Que em Cristo Jesus, nós agora fomos libertos. Nós não somos mais escravos. Que em Cristo Jesus, o poder do pecado agora já não tem mais poder sobre nós. Nós agora não somos mais condenados. Nós não vamos voltar para o mesmo estado. Nós não seremos mais filhos da ira, nós não seremos mais inimigos de Deus, nós não mais seremos condenados, porque agora nós somos livres e eternamente livres em Cristo Jesus e gozamos dessa liberdade plena, porque Cristo é que nos liberta. E a promessa de Cristo não é uma terra simplesmente que alguém precisa carregar um cacho de uva com dois homens. A promessa de Cristo é de uma terra aqui onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais angústia, onde não haverá mais dor, porque todas as coisas passaram. Tudo isso acabou, porque nós somos livres em Cristo Jesus para toda eternidade. Israel não vai voltar mais para o Egito, e nós também não voltaremos para o mesmo estado de perdição, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Fomos livres. Ah, meu amado irmão, como estudar as Escrituras às vezes é tão gostoso. Às vezes não, sempre é gostoso. Como fazer essas leituras anuais nos surpreende. Com textos que talvez você poderia passar aqui os olhos rapidamente e não pegar alguns princípios tão belos que apontam para a
A graça de Cristo Jesus, que nos leva a agradecer ao Senhor pela sua bondade e pela sua ação poderosa. Nós somos livres em Cristo. Deus não abriu apenas o mar vermelho, Ele enviou o seu Filho para fazer agora de fato a separação entre o pecado e a morte para a vida. E por meio de Cristo Jesus, hoje nós temos vida. Mas deixa eu aplicar isso no seu coração e te fazer questionamentos. Você já foi livre em Cristo? Se você já recebeu Jesus em seu coração e adora o Senhor Jesus, e reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é livre. Mas como você tem vivido nessa liberdade? Será que você tem vivido essa liberdade com libertinagem? Será que no meio dessa liberdade, como nós lemos no livro de Gálatas, temos mais dado vazão aos nossos desejos carnais ou temos nos enchido com o fruto do Espírito? Porque sim, nós somos livres. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como nós cantamos, nós jamais seremos tirados da mão do Senhor. E, portanto, por muitas pessoas utilizam essa verdade como algo que pode fazer tudo o que quiser. Não. Nós devemos viver em santidade, novidade de vida. Porque respondemos ao Senhor em gratidão, em serviço e glória ao seu nome. Como você tem vivido essa liberdade? Você tem desejado voltar para o Egito? Você tem desejado voltar para a sua vida de pecado? Você tem desejado voltar para uma vida de condenação? Como os israelitas ficavam sempre murmurando, no Egito era muito melhor. Talvez você possa dizer, quando eu era do mundão era muito melhor, pastor. Pastor, quando eu ia para as festas era muito melhor. Pastor, quando eu me prostituía era muito melhor. Pastor, quando eu tinha relacionamento com várias pessoas era muito melhor. Essa vida de santidade, pastor, é muito ruim, é muito pesada. Esse negócio de ser livre do pecado, mas tem que viver uma vida de obediência, não tem graça. Olha, o mundo, pastor, o mundo é tão feliz. É tão alegre as pessoas. Todo final de semana você vê as pessoas tirando fotos felizes, todos os dias. Nos seus bares, nas suas festas. Só que eles são vazios por dentro. Porque eles, na verdade, eles não têm nada. Eles ficam tentando ter alguma coisa. Mas, na verdade, não têm nada. E, portanto, são presos a eles mesmos. Preso às suas concupiscências, às suas paixões. Nós somos livres. Nós não precisamos dessas coisas. E por quê? Porque Cristo é suficiente para nós. Porque a palavra do Senhor é suficiente para nós. A única coisa que eu preciso é de Cristo Jesus. Eu não quero voltar para o Egito. Eu não quero voltar para uma vida de pecado. Eu quero prosseguir para o alvo. É o pleno, perfeito prêmio da minha salvação, que é Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero interceder diante de Deus na sua vida. E eu quero clamar para que Deus possa, assim como fez ao meu coração, rever conceitos que às vezes me levava a desejar o passado. Mas eu quero que você tome uma decisão na sua vida hoje. Eu quero servir a Cristo. Eu quero servir a Cristo porque eu sou livre. Eu quero servir a Cristo porque eu fui liberto. Eu fui liberto de uma vez por todas. E hoje eu posso gozar uma liberdade plena e saber daquilo que está reservado para mim no futuro. Uma vida gloriosa, sem dor, sem lágrimas, sem pecado. Uma vida de alegria plena diante do Senhor.